Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, esse texto, ele está falando de que a gente precisa fazer a nossa carreira, a carreira da fé. Mas a primeira coisa que ele considera é que a gente abandone o fardo. Porque uma coisa é você fazer a carreira livre, outra coisa é você fazer a carreira com um fardo nas costas, com peso nas costas. Então, há muitos pesos que a gente carrega. Jesus diz: olha, se você está com um fardo, venha sobre mim que eu quero trocar o meu fardo. Eu quero dar o meu fardo para você e pegar o seu fardo. Então hoje Jesus está dizendo: eu quero trocar com você. Eu quero fazer que a sua caminhada seja mais leve. Eu quero fazer que o seu fardo seja removido das suas costas. Então, o desejo de Deus é que a gente abandone todo o fardo. E há muitos fardos na vida das pessoas, há muitas pessoas carregando fardo. Então essa noite Deus está chamando você para um tempo de liberdade, para que você corra a carreira da fé. Porque muitos estão correndo e pararam, muitos estacionaram, mas hoje Deus está dizendo: eu quero que você chegue até o final, quero que você chegue ao destino final. Quem aqui está disposto a chegar ao destino final, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor Jesus, diga: eu vou até o final. Aleluia. Obrigado. O meu agora ficou bom, esse aqui ficou ótimo. Esse é o primeiro versículo, e ele diz assim: a gente tem que deixar o peso. Esse peso pode ser muitas acusações que a gente carrega. Outra coisa que a gente precisa deixar é o pecado. Esse pecado, ele diz que o pecado, ele vive assediando as pessoas. As pessoas não vão atrás do pecado. O pecado vai atrás das pessoas. Então ele é como um sujeito que não tem aquele negócio de assédio. Alguém acusou fulano de estar no trabalho, porque todo dia ele está assediando com palavra, com gestos. Ele se posiciona com assédio. O texto está dizendo que o pecado todo dia está assediando você, mas você não vai ceder. Tem que deixar esse pecado e seguir a carreira. Amém? Então o pecado, ele está assediando. Quando a gente sai, o pecado, ele está aí. O mundo jaz no maligno. E eu preciso entender que eu tenho que deixar esse pecado, deixar as coisas que desagradam a Deus e seguir a caminhada, porque você tem uma estrada para seguir, e a gente tem que abandonar o pecado, porque ele nos amarra. O pecado é uma amarra. O pecado é uma amarra na vida das pessoas. As pessoas que estão presas no pecado, elas estão amarradas. Em todas as áreas da sua vida, elas vivem amarradas. Então hoje à noite, em nome de Jesus, ele já levou o nosso pecado na cruz. Ele já derramou sangue na cruz. Então hoje eu recebo o perdão de Jesus e sigo a minha caminhada em nome de Jesus Cristo. Amém? Diga: eu vou chegar ao meu destino. E ele diz no versículo: corramos com perseverança. A ideia no versículo 1 é você ser constante. Ser constante. Não parar. As pessoas, elas começam uma coisa e param. Quantas pessoas começaram a tocar um instrumento e pararam? Quantos começaram um relacionamento e interrompeu? Quantos começaram a vir à igreja e pararam? Tem gente que estacionou na vida, perdeu a constância. Aí aquele tempo que ele fica parado, o tempo não para, as bênçãos de Deus não param de vir, mas enquanto você está parado, o tempo está passando e você está demorando em chegar no seu destino final. Então hoje Deus vai colocar em nós um espírito de constância. Espírito de constância, de permanência.
focado em Deus, focado na fé e permanecer, ninguém vai parar em nome de Jesus. Ninguém vai parar você. Ninguém vai estacionar você. Ninguém vai amarrar você. E hoje, em nome de Jesus, toda a amarra caia por terra, em nome dele, do Eterno. Porque há um caminho. Esses dias eu estava passando em frente à escola onde ela estudou por muitos anos. E eu lembro que quando eu cheguei lá, ela ficou 9 anos naquela escola. Tinha umas plantazinhas no jardim da escola, bem pequenininha assim, da altura dela. Umas 6 plantinhas logo na entrada. Acho que é pinheiro, sei lá, um negócio assim. Aí esses dias eu estou passando, essas plantas já estão acima do muro. Cresceram. Eu falei, olha, o tempo fez bem para essas plantas. Fiquei pensando que muitos de nós não crescemos na vida. Tem muitos casamentos que estão com os mesmos problemas há 1 década. Tem gente esperando Deus abrir uma porta há muitos anos. E as pessoas normalmente estão repetindo os mesmos erros de décadas atrás. Não cresceram? Não cresceram emocionalmente, não cresceram espiritualmente. As amarras são as mesmas. E aqui a carta, esse texto está dizendo que a gente precisa fazer essa corrida com perseverança e com constância. E você vai permanecer, porque se você não parar, você vai chegar ao seu destino. Experimenta na rodovia, viajando com alguém. Estão a 120 por hora. Eu acho que estou precisando viajar. Domingo eu falei de carro. E aí você parou. E o seu colega continuou a 120 por hora. Daqui a 1 hora você está parado. E passa rápido. Ele está a 120 quilômetros na frente de você. Se você parar daqui 1 hora, se brincar, ele já está chegando em Anápolis, sentido Goiânia, 040, 060. E você ficou parado, não, é só 1 hora, estou aqui tomando um cafezinho, comendo uma pamonhazinha, estou contemplando aqui a paisagem, porque parar de vez em quando faz bem. Mas aquele que não parou, permaneceu. A vida cristã também é assim, tem gente que parou, mas tem gente que continuou. E você não vai parar, vai continuar em nome de Jesus. Porque daqui a 1 ano você vai estar muito maior em Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Diga, eu não vou parar. Diga, hoje eu recebo a unção da constância, da perseverança, da força, do entusiasmo, e vou correr em nome de Jesus. Dê um aplauso com entusiasmo agora. Diga amém com toda a força. O tempo nos ajuda a crescer. Versículo 2, eu queria que você lesse, repetir a leitura com você. Versículo 2 de Hebreus 12. Diz assim, presta atenção no texto bíblico que o Espírito Santo diz para nós essa noite. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aí ele dá um exemplo que Jesus fez, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, ou seja, a chegada no trono, essa foi a proposta que o Pai fez, você vai retornar para o trono, por causa do júbilo que está proposto, há uma alegria na conquista, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Que texto, um aplauso para esse texto lindo de Deus aqui. Pode aplaudir com força, sem medo.
A gente tem que olhar para Jesus, porque o escritor, o texto bíblico está dizendo que Jesus, ele tinha uma alegria que estava na frente ao sentar no trono. E há uma versão que fala de ignomínia. Já ouviu falar essa expressão? Teve curiosidade? O que é ignomínia? Na verdade, a ignomínia é um trauma por causa da vergonha. Isso é ignomínia. A pessoa ficou tão envergonhada que ela parou. Isso é ignomínia. Ela ficou tão envergonhada do que aconteceu, do que fizeram com ela, do ataque, das afrontas, das palavras que disseram, que magoaram a sua alma, machucaram. Ela ficou envergonhada. E o texto diz que Jesus, ele suportou essa vergonha. Ele foi afrontado, ele foi rejeitado pela família, ele foi expulso da geografia da família, ele foi humilhado, mas essa humilhação ele suportou, porque tinha uma alegria proposta. Então eu quero te dizer que por mais que tentam te humilhar, por mais que tentam te parar, há uma alegria te esperando, porque quem chega lá onde vai de propósito chegar, ele vai viver as alegrias. E eu quero declarar que você vai viver as alegrias na estrada da fé, onde você vai chegar. Viver as alegrias. Existem as afrontas. Existem as afrontas. Existem as ignomínias. Os traumas da vergonha. Por exemplo, Jesus ficou na porta da entrada popular de Jerusalém, nu, exposto. Isso é a ignomínia. Isso é a vergonha. Mas ele suportou. Por isso que ele diz assim: olha fixamente por aquele que assinou a fé. Ele é o autor da fé e ele é o consumador da fé. Então a fé não é uma coisa feita por homens. A fé tem uma autoria que não sou eu nem você. A fé que está em você foi Jesus que fez. Ele é o autor da fé e ele é o consumador da fé. Por isso a gente tem que olhar fixamente para ele. Por que olhar fixamente para ele? Porque se a gente olhar para as pessoas, elas falham com a gente. Nós falhamos com as pessoas. As pessoas às vezes criam uma expectativa na gente que a gente não consegue atender. Uma vez eu disse para alguém: você está criando uma expectativa muito grande na minha pessoa. Eu quero te desanimar quanto a isso. Eu não sou isso que você está dizendo. Eu não vou conseguir nunca suprir essa expectativa que você tem em mim. Eu sou humano. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa no pai, na mãe, nos filhos, nos irmãos, no pastor. Colocamos a expectativa em alguém ou nas circunstâncias. A gente fica olhando para as pessoas eventualmente caem. Mas Jesus, ele nunca vai cair. E ele está glorificado no trono de Deus, assentado no trono de Deus. Então hoje eu te chamo para erguer os teus olhos e olhar para cima, não é para baixo, olhar para o trono fixamente. Porque você vai chegar no trono onde ele está. Olhe para ele. E ele está te atraindo para o trono dele, a glória dele. Amém? Quem recebe essa palavra nesta noite, dê um aplauso a ele bem forte, diga amém. Por que eu devo olhar fixamente para Jesus? Porque somente Ele pode me levar ao destino. Somente Ele. Porque eu me lembro quando eu era novo na fé. Eu conheci uma pessoa, um homem de Deus, ele cantava, era uma pessoa super envolvida na igreja, não era da minha igreja, na igreja dele, mas a gente tinha uma boa relação, conversávamos muito sobre a fé,
E eu, novo na fé, muito curioso, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento em relação a mim, naquele momento, muito grande. E um dia, para minha surpresa e a minha decepção, eu o encontrei bêbado. Eu fiquei chocado com aquela cena. Aí ele disse: Senhor, irmão, eu caí. Eu disse: mas Deus vai te levantar, irmão. Mas eu fui para casa frustrado. Porque como eu estava começando a fé, eu imaginei que alguém daquela envergadura e daquela relação que eu supunha que ele tinha, cair. Por isso que a gente tem que olhar para Jesus. Claro que a gente vai tomando como exemplos as pessoas que estão caminhando. E a Bíblia diz que nós, pastores, líderes, devemos ser modelo na fé para as pessoas. Esse é um desafio, você ser um modelo para a vida das pessoas. Então, se a gente para, aqueles que estão olhando para a gente também param. Porque as pessoas que nos têm como modelo ficam observando a nossa vida e às vezes nas nossas fragilidades que ninguém conhece. Só Deus, a gente pode falhar, mas Jesus nunca vai falhar. Ele é o autor e consumador da fé. E Ele está aqui hoje ativando essa fé no seu coração. E você vai chegar até o seu destino em nome de Jesus. E ninguém vai deter você, ninguém vai deter a sua casa. Você vai andar, vai chegar ao lugar de glória. Esse é o lugar que Deus quer que você chegue. Por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque Ele é a porta. Ele não é só a porta, mas Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Por isso eu tenho que olhar para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Ele gerou a fé em meu coração. Ele suportou a cruz por mim. Ele desprezou a vergonha. E Ele está sentado no trono. E Ele está no lugar de glória. Por isso eu tenho que olhar para Ele. Porque Ele é o autor da fé. Como caminhar sem amarras? Como vencer as amarras que estão na vida? Que nos prendem. Há muitas amarras, e essas amarras elas vêm na nossa mente, elas vêm com engano. Satanás, ele é o enganador. O que é o enganador? Ele diz que este caminho é certo, mas é um engano. Uma vez tinha um golpe na praça, as pessoas que compravam um celular, e um dia passou na televisão, alguém vendeu para o sujeito um celular, e quando ele abriu era um tijolo, esse tijolinho de construção, e ele todo feliz, aquela caixa por fora era o celular que ele comprou, mas quando ele abre por dentro era um engano. Então Satanás, ele é aquele que engana as pessoas, e ele engana na nossa mente, ele nos coloca um pensamento. Não é um pensamento que a gente acha que é ruim. Normalmente as coisas boas são as coisas que nos prejudicam. Porque aquilo que é ruim, a gente já sabe que é ruim. O ruim é quando a gente tem algo que é bom, mas não é bom, é ruim. Você entendeu? Alguém disse assim, filosoficamente, dizendo que o inimigo do ótimo é o bom. Tá bom. Eu estou crente, não estou lendo a Bíblia, mas tá bom. Não estou indo à igreja, mas tá bom. Estou bebendo, não estou usando drogas. Está tudo bem, está tranquilo, a vida está tranquila, está até uma calmaria na minha vida. Tá bom. É ruim quando a gente está fazendo uma coisa que a gente julga que aquilo é bom e está fora da vontade de Deus. Por isso que Jesus, e quando eu falo olhar para Jesus, olhar pelo que Ele ensinou. Eu já disse aqui muitas vezes, toda palavra que Jesus disse ou diz,
que está no Evangelho, você pode tomar ela toda, porque ela é a verdade. A Bíblia é a verdade, claro. Eu estou dizendo, ele disse, as palavras que eu vos digo, porque você vai ler a Bíblia, você tem história, né? Tem relatos e etc. Mas as palavras que saíram da boca de Jesus, estas palavras são espírito e vida. Então, os ensinamentos de Jesus é olhar fixamente para Ele, não é olhar fixamente para as pessoas. Especialmente na internet, você tem todo tipo de mestre, todo tipo de pessoa, todo tipo de interpretação. A internet é um campo difícil de você decifrar os enigmas que estão ali. Pessoas falando sem nenhuma menor responsabilidade. Por isso eu preciso me debruçar na palavra, eu e Jesus na palavra, e Ele vai revelar para você a verdade. Ele vai te ensinar o caminho certo e você vai olhar para Ele, porque um dia você vai estar diante dEle. E eu tenho medo desse dia. Quando eu quase morri, a coisa que eu mais temia era me encontrar com Jesus. E a gente vai encontrar com Ele. E encontrar com Ele na eternidade. A gente precisa hoje dizer, Senhor, eu estou olhando fixamente para o Senhor. Não estou desviando o meu olhar nem para a direita, nem para a esquerda, para as vozes que ecoam de diversos lugares. Há muitas vozes que tentam me dar caminho, mas eu estou olhando fixamente para Jesus, que é autor e consumador da minha fé. Por que eu tenho que olhar para Ele? Porque Ele é a porta. Não esqueça isso. Por que eu tenho que olhar fixamente para Ele? Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E eu me relaciono com Ele pela fé. E Ele é o autor da fé. E o consumador da fé. Ou seja, Ele fez a fé, colocou em nosso coração e nos leva e executa essa fé dentro de nós. Então hoje, você que está me ouvindo, que está aí, essa glória vem sobre a sua vida, essa fé seja despertada dentro do seu coração e de todos nós que aqui estamos, que eu saia desse ambiente com uma certeza que a fé que está dentro de mim, ela é de Jesus. Por isso que o texto diz, quando o Filho do Homem voltar, porventura haverá fé na terra? Porque a gente se relaciona com Deus através da fé. Então hoje, esse texto, Deus está nos chamando para prosseguir na caminhada com perseverança, chegar no nosso destino final. E a gente precisa fazer essa corrida. E a gente tem que olhar para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. E a gente tem que deixar todo o pecado que nos assedia. Ele está assediando. O assédio do pecado é para nos destruir. Então essas amarras, elas precisam sair da nossa vida. Esse peso tem que sair da nossa vida. A gente precisa andar livremente. E eu quero declarar que esta semana você vai andar livremente. Sem nenhuma acusação sobre a tua vida. Sem nenhum peso sobre a tua vida. Sem nenhum pecado te prendendo na sua vida. Para que você chegue ao seu destino final. Em nome do Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus que eu quero orar com você.